Olá, aluna Aurora! Essa é a terceira aula do Aurora Online, o primeiro centro de formação de lideranças femininas do país. Hoje vamos falar sobre comunicação para se expressar melhor em público ou em frente às câmeras. Com a Lili Luquim, anote todas as informações que a Lili vai passar para você durante essa aula. E caso tenha alguma dúvida, não se preocupe, você poderá conversar com ela na nossa videochamada no final do mês de junho. Perdeu alguma aula ou bate-papo do Aurora Online? Não tem problema, aqui abaixo na descrição do vídeo você poderá acessar o link de todas elas. Uma boa aula para você! Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo também. Eu sou a Lili Luquim, eu sou jornalista, também sou especialista em programação neurolinguística, sou especialista em linguagem corporal, trabalhei muitos anos em televisão e hoje faço um trabalho para contribuir com as pessoas, para que elas possam ter uma melhor postura, para que elas possam se desenvolver mais no que diz respeito à comunicação. O nosso assunto de hoje me foi pedido para trocar com vocês aqui é sobre oratória e algumas técnicas de apresentação. Então eu vou falar para vocês algumas dicas, trazer alguns elementos importantes que vão ser muito, mas muito benéficos para vocês, não só na apresentação frente às câmeras, não só para fazer aquele vídeo na internet, para passar o conteúdo, como também para passar o conteúdo em público, né? Para você falar com as pessoas, para você conversar numa reunião, para você conversar aí com o pessoal que você tem uma liderança. Até dentro de casa, melhoram os relacionamentos. São técnicas importantes que você, observando em seu corpo e na sua movimentação, você consegue ser mais influente, ser mais assertivo e também ser mais encantador. Eu falo que são técnicas para influenciar e para encantar pessoas em público e frente às câmeras. Trago a oratória? Trago a oratória. Trago técnicas da programação neurolinguística? Também trago essas técnicas. E também técnicas de locução, técnicas de apresentação. Então, só para que vocês saibam que hoje a gente vai chegar nesse tema e eu vou trabalhar com vocês esse tema. Primeiro, o que eu quero trazer aqui agora para vocês, que a comunicação, ela não é apenas falar, abrir a boca para falar. Um dado importante que eu sempre trago é que comunicação, falar em público, falar frente às câmeras, falar para um grande número de pessoas ou para um grupo de pessoas, tá? Isso depende de um conjunto que só você tem e que eu tenho e que cada um de nós temos. É o conjunto do nosso corpo. Então, comunicação eu divido assim, ó, 93% da nossa comunicação é não verbal, tá? 7% verbal, ou seja, 7% são as palavras que saem da sua boca. O restante são os nossos gestos, a forma que olhamos, que movimentamos a nossa cabeça, que movimentamos a nossa mão, que movimentamos o nosso corpo, o nosso tom de voz, a nossa dicção, a nossa interpretação, a força que as palavras saem, ênfase que nós damos às palavras. Ou seja, quando eu uno o não verbal, que são os meus gestos, o meu tom de voz, às palavras, de forma assertiva, eu tenho 100% da nossa comunicação. Então, na oratória, por exemplo, é você falar de uma forma que as pessoas te entendam. Mas a oratória por si só, eu estaria aqui apenas falando para vocês lerem as coisas de forma mais bonita, mais elegante. E não é isso apenas. Eu vou juntar, então, a oratória, né, essa forma de falar, com as nossas técnicas da linguagem corporal e também com técnicas de conteúdo. Então, falar em público e frente às câmeras, para que você seja mais assertivo, para que você conquiste as pessoas, você tem que ter em mente, principalmente, que a responsabilidade da comunicação é tua. Então, é você que tem que conhecer o público, é você que tem que saber como que as pessoas são, como que elas se posicionam, o que que elas gostam. Depois disso, você usa esse corpício que Deus te deu e aí você começa a ser muito mais influente com as pessoas. Então vamos lá. Se eu te dar um exemplo aqui de uma forma de apresentação em público que vai começar a fazer você se soltar. As mãos.
As mãos, elas são mas grande aliadas na nossa comunicação. Imaginem só se eu estivesse aqui falando com vocês com as mãos assim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá vendo? Ou se eu estivesse assim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui com vocês. As mãos, elas precisam ser coordenadas. E a linguagem corporal nos diz que as mãos, elas são grandes aliadas no nosso discurso. Elas fazem a gente colocar as pausas, elas dão autoridade quando a gente usa de forma correta, elas mostram verdade quando eu estou com as mãos espalmadas, elas mostram medo quando eu estou assim, elas mostram insegurança quando eu coloco na frente do meu corpo, ou elas mostram que eu estou extremamente despreparado quando eu não utilizo essas mãos de forma correta. A linguagem corporal diz que quanto mais longe do nosso cérebro o membro está, mais desafiador é você controlá-lo. Mas quando você sabe disso, você cria algumas técnicas que você pode fazer com que essas mãos, elas tragam essa leveza, essa beleza no seu discurso. Primeira dica, não sei onde colocar minhas mãos, Lili. Olha só. Uma dica que eu dou, muito importante com relação às mãos, é você fingir que tem uma bolinha na sua mão, uma bola. E essa bola você vai para o lado, você vai para o outro e não deixa a bola cair. Ó. Com uma mão eu seguro, vou para frente. Com a outra mão eu seguro, vou para frente. Eu posso descer, abrir a bola, pegar a bola de novo. Olha como ficam movimentos gostosos e simpáticos. Outra forma que eu gosto da utilização das mãos é que ela faça essa apresentação, que ela me ajude no discurso. Então, quando eu quero pontuar alguma coisa, dizer isso é importante para você, eu sempre que possível eu coloco minhas mãos com as palmas para cima, porque palmas para cima, palmas sendo vistas significam verdade. Tá? Então, se eu faço assim, significa que eu estou escondendo alguma coisa no cérebro da outra pessoa. Mas se eu trabalho assim, eu mostro as mãos, eu faço movimentos, em vez de apontar, eu indico. As mãos, elas são muito boas também quando eu faço essa indicação. Olha, nós vamos aprender sobre linguagem, comportamento. Ó, que delícia! Esse movimento com as mãos. Então, assim que aprendemos um pouquinho sobre as mãos, a gente já sabe que ela não precisa ficar aqui embaixo, ela não precisa ficar na nossa cabeça, ela fica na altura aqui do nosso peito, fazendo movimentos leves e ajudando no seu discurso. Outro ponto que eu gosto de falar da oratória é a nossa postura. A nossa postura muda as nossas emoções. Então observe, se você está um pouco triste, cabisbaixo, e você vai conversar com alguém, automaticamente o seu corpo já dá aquela caída. Agora imagine vocês, eu aqui falando com vocês, dando essa aula, e se eu estivesse mais aqui para baixo, com os ombros encurvados, com a minha barriga assim toda amassadinha. Eu posso até passar para vocês uma confiança, porque meu tom de voz está até bom, mas se eu reprimir mais, eu não consigo conversar direito. Falha a minha respiração e eu começo a ficar ofegante. E essa respiração ofegante, com esse movimento, mostra que eu estou insegura, angustiada, cansada, é um sentimento, que aí meu olho automaticamente já fecha. Então, qual que é a postura que eu gosto de indicar? Que mostra que você está confiante, que você está ali para passar o conteúdo que você quer contribuir. Primeiro passo, abra suas pernas um pouco. Deixa suas pernas de forma que você se sinta seguro no chão. As pernas, elas vão te dar aquele conforto para você não ficar no balanço do mar, né? Porque a gente fica dando palestra no balanço do mar, ou ficar meio que sapateando. Imagina a gente conversando com alguém sapateando assim, né? Então, abra suas pernas, deixa elas abertas, firmes no chão, as suas mãos aqui e essa postura aqui, ó. Nem para cima e nem para baixo, olhando para as pessoas. Porque a próxima dica que eu vou dar para vocês é quando o meu corpo está alinhado, as minhas mãos estão trabalhando comigo, os meus olhos falam mais do que a minha boca. Os olhos assim dizem que eu tô triste. Então, se eu começo a tentar ler, eu faço careta e aí parece que eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou dizendo. Abra seus olhos, olhe para as pessoas, sorria com os olhos, mesmo se você estiver de máscara. Os olhos falam muito mais. O nosso rosto, ele fala muito na comunicação. Então, eu tenho que aliar este rosto. Estou inseguro dando uma palestra, conversando com os meus aliados, pessoas com quem eu estou perto, fazendo um trabalho político ou social.
E aí eu tô meio tensa, segurei os ombros, segurei as mãos aqui, minhas pernas estão fechadas. Eu vou sair todo tenso, mas você pode, então, se utilizar do seu rosto. Chacoalhe a cabeça, sorria. Na programação neurolinguística, o sorriso é a chave universal do rapport. E esse sorriso não significa que você está triste ou feliz ou muito esfuziante. É um olhar, é um rosto de leveza para passar esse conteúdo adiante. Ao fazer um vídeo, olhe para a câmera, o povo fica olhando para a tela do celular. Olhe para a câmera, olhe nos olhos das pessoas, converse com os olhos, converse com a cabeça. Você não chega em casa e vai conversar com alguém e fica assim: oi, como é que você tá? Tá boa? Hoje meu dia foi incrível. Olha aqui, tudo duro. A gente não faz assim? Olá, como é que você tá? Esse movimento é importante. Ressalto que frente às câmeras, você deve obedecer, claro, um quadrado em que você está e você deve observar o que você quer mostrar. Você deve tomar muito cuidado quando você vai fazer um trabalho no seu celular, fazer um vídeo, olhar o ambiente, olhar a sua postura, como é que você se comunica, ser ágil naquilo que você vai falar. Então, é importante a gente olhar esse conjunto dessa comunicação. Então, falamos dos nossos pés, dessa postura do corpo mais relaxada, leve para você não ficar duro, movimentação das mãos, do seu rosto, a cabeça chacoalhando. É uma chave incrível para despertar no outro a concordância com você. Nós, quando repórteres, a gente aprende que não é para ficar chacoalhando a cabeça, porque, lógico, desperta no outro que nós estamos concordando com ele. Mas aqui, ó, no mano a mano, chacoalha a cabeça. Gente, não é isso, isso é bacana. Olha como você já faz o movimento de trazer o outro para você. Evite ficar dançando demais. Essa dança provoca no outro um pensamento seguinte: em que eu olho? O corpo, ele tanto distrai como ele trai, ou como ele atrai a atenção. Essa distração, ela não é importante. Não é? Você fica dançando, falando, se movimentando e a pessoa começa a prestar atenção em quê? Se 93% da minha comunicação está no não verbal, os 7% que saem da minha boca deixam de ser percebidos e todo mundo só olha para mim. Então mantenha seu corpo firme, tenha conhecimento do que você está falando. Dito isso, quero chegar num ponto muito importante que é o seu conteúdo. Minha frase do meu trabalho, das minhas técnicas, dos meus treinamentos, individuais ou em grupo, eu sempre digo: ter conhecimento não é suficiente para você encantar, influenciar, conquistar pessoas. A forma que você vai passar o conhecimento, aí sim. Então, o conhecimento que você tem, se é seu, se ele é todo seu, ele precisa ser treinado. Você precisa pensar no que você vai falar, começo, meio e fim. Saber que está aqui na sua cabeça. Conhece o famoso branco? Deu branco. Deixa que eu vou falar sobre esse assunto. E dá o branco. Por quê? Porque nós não organizamos no nosso cérebro. Seja no cérebro, seja num scriptzinho, seja num papelzinho sobre a mesa. Vamos ser muito mais assertivos, vamos seguir o tempo. O conteúdo, quando ele é teu, igual o meu conteúdo aqui, que é meu, eu precisei treiná-lo para trazer numa sequência para vocês. Agora, se o conteúdo não é seu e você vai repassar esse conteúdo, além de treinar, você precisa absorver. Nós passamos para o outro com muito mais eficiência aquilo que nós conhecemos, diz a programação neurolinguística. Então, se eu pedir para vocês me darem uma aula hoje sobre o que eu disse, vocês vão ter que assistir várias vezes essa aula, várias vezes esse material, e vocês vão falar com a linguagem de vocês. Então, vocês precisam de, além de treino, muito preparo. Então, não subestimem o poder do treino. Eu vou falar numa reunião lá no meu bairro, eu vou falar lá na minha comunidade, eu vou falar lá no meu comitê, eu vou falar alguma coisa em algum lugar para muitas pessoas, algo que eu estou pleiteando. Pense no que você vai falar. Organize os seus movimentos. O conteúdo, ele precisa estar organizado. Vou te dar uma dica que eu uso muito, tem dado muito certo para algumas pessoas, principalmente pessoas que querem começar a fazer vídeo. A gente se utiliza de algumas questões do jornalismo, que é a minha técnica. Eu desenvolvi um método que eu me utilizo da oratória, do jornalismo, da comunicação social, da antropologia, da PNL e da linguagem corporal. Eu trago todos os meus conhecimentos que eu fui formada para trazer para vocês. Então eu vou trazer aqui uma técnica para organização de conteúdo, para que vocês possam ter uma melhor oratória
Essa técnica é você responder as seguintes perguntas: quem, quando, onde, o que, por quê e o quê. São as perguntinhas do lead, do jornalismo. Responda essas perguntinhas que você vai ter um conteúdo muito mais organizado na sua cabeça. Então, o conteúdo, 7% da nossa comunicação, ele precisa ser treinado. Vai fazer um vídeo? Treine em frente ao espelho, treine com uma outra pessoa, veja se a outra pessoa compreendeu. Isso é muito importante para que nós tenhamos a comunicação efetiva. Dos 93% da comunicação, meninas e meninos, nós temos aqui algo que é maravilhoso. O Júlio Andreassuri, que é um especialista em voz, ele diz o seguinte: a voz humana talvez seja o instrumento mais tocado no mundo. O único capaz de desencadear uma guerra e de dizer eu te amo. O tom da nossa voz é que dá o caminho do nosso discurso. Prestem atenção. Eu posso até não estar muito alinhada aqui com o meu corpo, tá um pouco meio desgrenhada, mas se eu chego e falo assim, bom dia, olha o tom de voz, olha a palavra como sai. Mas eu posso estar toda alinhada, olhando para vocês e falar, bom dia, olha meu rosto e olha o tom de voz. Então a voz humana, ela deve ser preparada. A regra para um bom discurso, talvez, na voz, é você pensar em dar diferentes entonações, diferentes interpretações, usar o volume da tua voz e fazer uma coisa que nós deixamos de fazer. Abrir a boca para falar. A gente não abre. A gente está começando a falar assim. Se tiver mineiro aqui, já sabe muito bem, andando, falando, comendo, bebendo. Aqui, ó, andando, falando, comendo, bebendo. E o outro não entende. E a gente fala, e o outro fica olhando pra gente e depois bate até palma. E na hora do café todo mundo pergunta, como é que é aquilo mesmo que você falou? Não, abrir a boca para falar, buscar diferentes entonações, né? Que é a dicção, entonação, dar ênfase ao seu discurso, porque toda frase tem que ser igual. Eu sou uma pessoa feliz porque estou aqui. Olha isso. Vamos mudar essa frase? Eu sou uma pessoa feliz porque eu estou aqui. Qual que é a ênfase que eu dei nessa frase? No aqui, porque eu estou com vocês. Ó, a diferença. Outra coisa que a gente confunde muito. Quando o conteúdo a gente não organiza, não prepara, não treina, deixa ali pro meu cérebro sabe o que faz, a gente pega um conteúdo de 10 minutos e tenta encaixar em 1 minuto. Aí o que a gente faz? A gente pega o ritmo da nossa fala e faz como? Ninguém entende, fala rápido demais. Ou a gente tem 1 minuto de conteúdo apenas na cabeça e 10 minutos para falar. E aí a gente fala devagar para preencher o espaço. O ritmo ele é extremamente importante para a nossa voz. Então, entonação, ritmo, que é diferente de velocidade. Não é falar mais rápido ou devagar, é dar ao seu discurso um tom. E quem é a aliada do ritmo? Falamos lá no início, a senhorita Mão. Ela vem aqui, ó, dando essa dança, ó. Nós vamos fazer vários exercícios, vamos conversar depois. Ó ela aqui, ó, dando ritmo ao seu discurso. Então as mãos, elas além de trazerem essa leveza e despertar com alguns movimentos da linguagem corporal, algo no inconsciente da outra pessoa, ela te ajuda no seu ritmo. Então, entonação, ritmo, dicção e ênfase. Eu trabalho muito com esses 4 pontos. Entonação, 3 tipos. Ascendente, descendente e neutra. Neutra é falar o tempo inteiro do mesmo jeito, sem... A ascendente é aquela que sobe. Olá, como vai? Tudo bem? Você tá ótima, que lindo. Agora, imagina um discurso todo para cima. A descendente é que põe ponto em tudo. Olá, tudo bem? Imagine um discurso com ponto em tudo. Qual que é o segredo do sucesso numa boa oratória? É você utilizar as 3 numa frase só. Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. Ó, olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. A neutra, ela fica no meio. Diferentes entonações dão charme ao seu discurso. Então imagina você, olá gente, começamos hoje mais uma etapa do nosso trabalho. Conto com vocês. Ó, como fica bonito. O ritmo, colocar o ritmo utilizando as mãos.
colocando pausas. Sabe quem dá prazer ao discurso? Ela, acabei de fazer, a pausa. A pausa ela é extremamente importante no discurso. Ela pode te dar aquele ar de suspense, como ela pode trazer um ar de curiosidade, como ela também pode trazer um ar de diferente. As pausas, elas dão para você a oportunidade de respirar e também a oportunidade de você olhar para as pessoas e sentir como é que elas estão. Então, pausa, use no seu discurso. Dicção, abrir a boca. Com a máscara tá excelente, comece a abrir mais a boca. As palavras, elas saem de forma bem melhor quando nós falamos as palavras como elas devem ser ditas. Amor não foi feito para falar amor. Amor foi feito para falar assim. Então as pessoas, nós devemos abrir a boca. Então vamos pensar aqui um vídeo que você quer fazer aí na sua rede social para falar de um produto que você tem. Vamos falar que você vende cosmético. E aí você agora já tá aí, sabe, da sua postura, que você tem que olhar para a câmera, né, movimentar o rosto, mas aí você começa, oi gente, tudo bem? Eu vendo aqui uns cosméticos gostosos, bonito, vai fazer bem para sua pele. A boca. Saiba, é importante que você saiba que quando eu alinho toda a minha comunicação, eu tenho 100% da compreensão e do entendimento do outro. Os ruídos na comunicação, eles não ocorrem quando bate um negócio, cai uma coisa no chão. Os ruídos ocorrem quando eu não consigo me expressar de forma correta ou de forma a atingir aquele público. Então, o ruído pode vir pela má articulação das palavras, que eu falo que é a palavra maldita. Numa frase, uma palavra maldita pode gerar diferentes interpretações. E por último, não menos importante, é a ênfase. A ênfase é como se você pegasse ali uma canetinha e ficasse grifando na sua cabeça aquilo que é importante. Então, num discurso, para apresentar o cosmético, vamos apresentar o cosmético agora com diferentes entonações? Olá, gente, abrindo a boca. Olá, gente, estou aqui para apresentar o meu trabalho. Hoje estou trabalhando com cosmético de qualidade. Ó, qualidade. Essa é a ênfase. Hoje eu apresento para vocês uma promoção incrível. Ó, não é promoção incrível, é promoção incrível. Exemplos que nós temos aí no mercado, em várias áreas, né, do direito, da política, do jornalismo. Pessoas que são extremamente influentes. Observe o jeito que elas falam. Observe o jeito que elas se movimentam. Observe o jeito que os olhos, o rosto e a boca conversam com elas. Gente, a oratória é o conjunto da nossa comunicação. É aliar esse corpo, essa voz a um discurso preparado, organizado e treinado. Essa é a minha defesa para que tenhamos uma excelente comunicação, que sejamos assertivos e que façamos uma coisa que eu sempre vou defender. Quando eu abrir a minha boca para passar qualquer tipo de conteúdo, a primeira coisa que eu espero é fazer com que o outro faça uma reflexão ou parta para uma ação. Então, levar o conteúdo para o outro, nós temos que ter muito compromisso, né? Não só com o jeito que estamos falando, mas sim como o outro vai absorver. Por isso que é de nossa responsabilidade preparar esse discurso, olhar para a gente. Eu estou empolgado hoje, então eu vou falar com mais empolgação. Hoje eu não estou legal. Então eu vou levantar a minha empolgação. Eu vou treinar para ficar melhor. Porque o principal ponto para passar conteúdo para o outro, seja em vídeo, seja em público, seja num grupo, é você ter uma coisa que é fazer os olhos brilhar. É falar com amor. E não é um amor de amorzinho, de paixão, de romantismo. É o amor de desejar o bem ao outro, mesmo que o que você esteja falando seja algo um pouco mais duro, mais forte e mais pesado. Saiba que o que você vai estar falando, que o conteúdo que você vai estar falando vai tocar alguém, porque a programação neurolinguística diz que nós aprendemos com aquilo que ouvimos, vimos e sentimos. Então, como é que nós estamos tocando o outro com aquilo que falamos, com aquilo que nos movimentamos? A linguagem corporal diz que em 3 segundos uma pessoa pode ter alguma interpretação sobre mim, só de olhar para mim rapidamente. Então, como é que as pessoas estão nos vendo? Você começa a fazer um vídeo com a cara fechada, depois você abre?
Lili, mas eu não sei, eu fico nervosa, eu fico tensa. Prepare-se, vai para frente do espelho, lembre-se da minha voz dizendo para você que a maior tecnologia para passar conteúdo até hoje não é o iPhone, nem são essas câmeras que estão aqui na minha frente. A máquina mais efetiva para passar conteúdo, que eu defendo, está aqui, ó, o nosso corpício, que nós recebemos e que nós podemos cuidar. O que eu quero deixar para vocês aqui é que tanto a comunicação de alto impacto para encantar, influenciar pessoas, aliada à oratória, que é falar com essa facilidade, sem precisar ler ou decorar, eu defendo que elas duas, elas são um ato de empoderamento pessoal, de compaixão com o outro e de solidariedade. Então, se a gente tem esse empoderamento de saber que você é capaz de passar essa informação, você é compassivo nas palavras que você usa e no jeito que você fala, e você é solidário para levar ao outro conhecimento que vão fazer a diferença para a vida dela, você tem uma boa comunicação. Independentemente se sua voz é grossa, fina, se o seu cabelo é loiro, se seu cabelo é moreno, se você é alta, baixa, independentemente disso. Mas, bom, gente, eu tenho certeza que passei com muito amor, com muito carinho, com muito comprometimento, com muito compromisso. Teremos a oportunidade de estarmos juntos para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar um pouco mais. E eu vou mandar um exercício para vocês. Nós vamos nos utilizar dessas dicas que eu trouxe para vocês, que é postura, mão, rostito, conteúdo e tom de voz. E eu vou passar um exercício para vocês fazerem. E aí, no nosso encontro pessoal, não, né? Mas no Tira Dúvida, ali no online, nós vamos ter a oportunidade de falar das nossos desafios. Se essas dicas que eu dei aqui para vocês facilitaram a produção do exercício que eu vou mandar. Uma coisa eu tenho certeza, todos nós somos capazes de passar conteúdo. Porque comunicação é uma habilidade treinável, todos nós somos capazes. Alguns têm um pouco mais de facilidade por conta da história de vida, porque falaram mais, porque são um pouco mais soltos, mas todos nós, tímidos, mais fechados, mais abertos, somos capazes de ter uma comunicação assertiva, de ter uma comunicação positiva, de ter uma comunicação diferenciada com o outro. O que precisamos é entender que é uma habilidade treinável e, assim como qualquer outro treino, nós precisamos olhar para isso como algo que vai nos trazer uma facilidade maior de compreensão do outro e, mais do que isso, de ser compreendido pelo outro. Porque, para mim, o que move a vida é a conexão. E conexão nós só fazemos com comunicação. Não tem como eu me conectar com o outro se eu não tiver uma comunicação. Então, quer gerar conexão, relacionamentos mais assertivos? Comece a observar como você tem se posicionado, como você tem falado. E não é o que apenas, é como você tem falado, como isso sai da sua boca, como isso faz, como chega no ouvido do outro. Aí eu tenho certeza que juntas, aí, pelo caminho afora, vamos nos encontrar e vamos influenciar pessoas cada vez mais. Obrigada a todos e a todas, e a gente se encontra em breve. E uma certeza que eu tenho também é que nesse exercício vocês todos vão arrasar e vocês todos vão ver a capacidade que a comunicação tem de transformar a gente e o outro. E que com o treino e com técnicas diferenciadas, direcionadas a você, tudo é possível. Porque se eu conseguir, você também consegue. Tchau, tchau, gente!